Bom, e agora sim, então, a análise da live desta quinta-feira. O Zé Maria já tinha começado, hoje foi a conta-gotas, né, Zé? A análise da live de hoje, mas vamos lá, para completar, o que mais você destaca, Zé? Agora é importantíssimo, viu? Desta vez eu falava aqui no início do Pingos, né, de que era preciso levar esse assunto aí para o judiciário. E o presidente Jair Bolsonaro formalizou, portanto, uma ação direta de inconstitucionalidade para decretos de governadores que estabeleceram o fechamento, lockdown. Para o presidente, e ele não deixa de ter razão, acho que ele tem razão, trata-se de estado de sítio. E só o presidente da República tem competência para assinar um estado de sítio. E mesmo assim, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Ele já antecipou aqui sobre Brasília, que está fechada, né? E isso é uma grande novidade. O presidente, a partir de agora, vai entrar na justiça contra governadores que tenham decretado que, veja bem, a Constituição fala em situação de fechamento, de toque de recolher, admite, mas é um regime especial aprovado pelo Congresso. E isso está sendo feito por simples decreto municipal ou decreto estadual. Então é bom mesmo que esse assunto seja discutido no Supremo Tribunal Federal. O presidente diz que gastou 700 bilhões de reais. É verdade. Se houver uma soma de tudo ali, e endividamento, 700 bilhões de endividamento, somando todo o salário emergencial, o subsídio de empréstimos, ajudas e tal, dá 700 bilhões de reais para segurar a economia. É por isso que ele fica irritado com as agressões. Agora virou moda jogar pedra no presidente. Então, basicamente, é isso que se tratou a live de hoje do presidente Jair Bolsonaro, e destacando bem esse assunto. Ele leva ao Supremo a análise desses fechamentos que beiram a estado de sítio. Agora você, Guilherme Fiuza, a sua análise. Exato, ótimo ponto. De fato, nós temos comentado aqui exaustivamente com a nossa perplexidade, né, Vitor? Diante dessa decretação, dessa epidemia de toque de recolher. Isso é muito grave, a parte da população achando que é isso mesmo. E o ponto a destacar é o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário se amesquinhou completamente no Brasil. O Poder Judiciário tem agido de maneira omissa em relação a esse atropelo de direitos basilares do cidadão, né? Vamos ver, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, em qualquer arguição aí do governo federal, a gente já tem uma leve ideia do que vai vir de lá, né? Se eles estão fazendo politicagem aberta, isso não sou eu que estou dizendo, está constatado por qualquer observador honesto, né? Tá na retórica deles, está nas lives deles, eles acusam, né? Eles fazem dobradinhas com partidos tipo Rede e PSB, PSOL. Então, o STF está fazendo esse papel. Mas o STF tem uma oportunidade aí, né, de recuperar aí a sua idoneidade nesse processo, começando a fazer cumprir a Constituição, né? E fazer cumprir o direito do cidadão contra os toques de recolher, que, vamos repetir aqui, eles, se fosse um estado de exceção, ainda assim teria que se averiguar a eficácia sanitária, e não há esta demonstração, não há esta fundamentação. Como falei anteriormente, há um consórcio de má-fé tentando dar a ideia de que isso é uma medida que salva vidas, né? Medida ditatorial. Agora, só para complementar um outro aspecto, Vitor, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicando a partir da minha pergunta sobre o ônus, né, do pagamento do auxílio emergencial ser, aí mais adiante, daqueles que têm as políticas restritivas sem a demonstração de eficácia sanitária, o presidente da Caixa aproveitou para falar sobre a dificuldade de se operacionalizar este imenso programa de pagamento, que não é fácil, não é estalar um dedo, né? É um cadastro dificílimo de fazer, com dezenas de milhões de pessoas que eles, né, chamavam, assim, em termos cadastrais, de invisíveis, né? Pois bem, isso me lembrou
o famoso episódio, mas já esquecido, do Fome Zero, que era um programa do governo Lula, eleito no início, sem crise sanitária, etc., dizendo que ia acabar com a fome. E agora com a máquina, agora em 2003, né, com a máquina na mão. Então eles vinham com um programa chamado Fome Zero, que era um ticket ali para ajudar as pessoas a se alimentar. O programa não funcionava. O programa não chegava na ponta. O Fome Zero não alimentou ninguém e foi extinto. E depois o Bolsa Família foi criado a partir da reunião de programas que já existiam anteriormente. Então não é só você fazer, expressar uma boa intenção. Você precisa ter competência, você precisa saber administrar. E aí o presidente Pedro Guimarães mostrou a complexidade e o êxito do programa que ele liderou. Ana Paula Henkel, você, Ana. Bom, Vitor, eu vou puxar um pedaço pequeno aqui da live do presidente, aí com o presidente da Caixa, mas que eu, como mãe, eu acho extremamente importante, que é quando o presidente toca no assunto das escolas. Eu estava vendo uma entrevista hoje com o Dr. Paulo Teles, que é pediatra, né? Aí faz parte de um grupo chamado Ciência pela Escola, e ele trouxe dados muito alarmantes e o presidente hoje mencionou aí na live. Então, como mãe, eu queria muito tocar nesse assunto, que a gente não pode deixar, né, de tirar o foco disso. O Dr. Paulo Teles disse que quase 10%, Vitor, da população não teve acesso a nenhum estudo em 2020. Ele disse que teve um aumento aí importante na taxa de evasão escolar, e essa taxa aí, 70% são negros ou pardos, ou seja, a classe mais baixa no Brasil e no mundo é a classe que mais está sendo prejudicada com todos esses lockdowns aí severos, não apenas economicamente, mas socioeconomicamente, digamos assim. E o Dr. Paulo Teles fala também do aumento da ansiedade, depressão, a taxa de suicídio entre crianças e adolescentes, que esses números, essa taxa aumentou de uma maneira muito drástica e muito preocupante. Como a escola tem um papel importante aí na proteção à segurança infantil, né? O aumento de 17% no ano passado na violência doméstica, normalmente são as professoras ali, a escola, muitas vezes que interrompe, né, esse ciclo de violência doméstica e violência infantil. Então, é necessário, eu sei que o presidente, a live não foi muito focada nisso, mas como mãe me chamou a atenção o presidente tocar nesse ponto, e é um ponto que a gente sempre tem que estar trazendo aqui, a importância das escolas nesse lockdown, nessa pandemia, e como as crianças e adolescentes estão sofrendo de uma maneira drástica, e que essa geração aí, o Dr. Paulo Teles fala também, essa geração vai ter um dano profundo nos próximos anos. Augusto. Bom, o que me chamou a atenção foi eu tenho notado, né, esse fenômeno, digamos assim, na imprensa brasileira. O que me chamou a atenção foi o número de agressões sucessivas, né, no mesmo texto, aí, endereçadas ao presidente Bolsonaro. Por muito menos um deputado foi preso. Olha só, pega cada adjetivo que ela usa e vê o que significa. E inverte. Assim, você falando isso, o Bolsonaro dizendo isso de um ministro do Supremo, ou um jornalista falando isso do ministro do Supremo, o que é que daria? Agora é o seguinte, quer dizer, a imprensa, ela está se desmoralizando. Primeiro porque é uma coisa anárquica, né? Não tem a menor hierarquia nas redações, cada um escreve o que quer e escreve errado. Né? O texto é lamentável, aquilo ali seria necessário contratar assim, um batalhão de revisores para pelo menos poupar de tantos socos e pontapés a gramática, as regras de português, a concordância, tal, precisa uma coisa brava. Agora, eles receberam a libertação do Lula na prática, naturalmente, como se fosse um preso político.
que estivesse saindo. Alguns receberam com euforia. E os outros, não sai aquele quadrinho, né, nos jornais mostrando quem é o cara. Ele ficou preso um tempo. Tem muita gente aí que nascida depois do fim do governo Lula está precisando de explicação já. São garotos precisando de entender quem é o homem. Nós falamos aqui. Solta um ladrão, primeiro presidente da República que foi para cadeia como corrupto e lavador de dinheiro, e tudo bem. Agora, o Bolsonaro, que como ele disse, o que ele fez para ser chamado de ditador? É ditador, é genocida, e os demais adjetivos que são agressivos para burro, eles não querem dizer nada, né? Eles não se baseiam em rigorosamente nada. É por isso que a imprensa brasileira, né, a velha imprensa, está passando pela fase que vive hoje. Não adianta tentar atribuir a redes sociais. É porque ninguém acredita. Porque eles falam, é um jornalismo engajado, né, e orientado pela disposição de mentir para mudar o governo, tirar o governo. É disso que se trata. Eu acho que o presidente, em vez de brigar com jornalistas, devia realmente sim, aproveitar essas lives e reproduzir, como fez hoje, o que dizem dele. E registrar que, nessas mesmas edições, não saiu um único registro que mostrasse que o presidente da República, o ex-presidente da República, é pelo menos ex-presidiário, o primeiro da história.